Sejam muito bem-vindos, meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, em Cristo Jesus, a mais esse nosso momento em que queremos meditar as palavras de nosso Santo Deus neste culto. Que Deus Pai, Filho e Espírito Santo esteja com todos nós nesse momento em que queremos meditar, crescer e também aperfeiçoar a nossa fé. Amém. Amados, eu gostaria nesse momento a convidar a fazermos a leitura que servirá de base para a nossa reflexão de hoje. A leitura se encontra em Mateus, capítulo 22, dos versículos 34 ao 46. Mateus 22, 34 a 46. Eu gostaria então de convidar a nossa irmã Cristiane a realizar a leitura para nós nesse momento. Leitura de Mateus 22, 34 a 46. O mandamento mais importante. Os fariseus se reuniram quando souberam que Jesus tinha feito os saduceus calarem a boca. E um deles, que era mestre da lei, querendo conseguir alguma prova contra Jesus, perguntou: Mestre, qual é o mais importante de todos os mandamentos da lei? Jesus respondeu: Ame o Senhor seu Deus com todo o coração, com toda a alma e com toda a mente. Esse é o maior mandamento e o mais importante. E o segundo mais importante é parecido com o primeiro: ame os outros como você ama a você mesmo. Toda a lei de Moisés e os ensinamentos dos profetas se baseiam nesses dois mandamentos. Quando os fariseus estavam reunidos, Jesus perguntou a eles: O que vocês pensam sobre o Messias? De quem ele é descendente? De Davi, responderam eles. Jesus tornou a perguntar: Então, por que Davi, inspirado pelo Espírito Santo, chama o Messias de Senhor? Pois Davi disse: O Senhor disse ao meu Senhor: Sente-se do meu lado direito, até que eu ponha os seus inimigos debaixo dos seus pés. Portanto, se Davi chama o Messias de Senhor, como é que o Messias pode ser descendente de Davi? Ninguém podia responder mais nada, e daquele dia em diante não tiveram coragem de lhe fazer mais perguntas. Agradecemos então a Cristiane pela leitura realizada e também nesse momento quero convidar a cantarmos um hino chamado Tudo o que no mundo você tem.
Queridos irmãos, acredito que vocês já devem ter ouvido essa expressão. É tudo sobre Jesus. Principalmente se nós lembrarmos de 2017, que foi os 500 anos da Reforma Luterana, nós vamos lembrar que muito foi falado sobre isso, que tudo é sobre Jesus. Ou, como um dos meus professores do seminário dizia, e digo também juntamente com ele, toda a teologia é cristologia. Toda teologia é cristologia. Queridos, todo o verdadeiro conhecimento sobre Deus é conhecimento e sabedoria de Cristo. Não há possibilidade de conhecer a Deus adequadamente se não conhecer a Cristo adequadamente, ou de maneira pelo menos adequada. É tudo sobre Jesus. E sempre foi tudo sobre Jesus. Desde o momento em que o próprio Deus prometeu a redenção da humanidade lá no Jardim do Éden, com Adão e Eva, prometendo que o Messias esmagaria a cabeça da serpente, até hoje, sim, até hoje nos nossos dias, e por toda a eternidade ainda manterá essa promessa. Tudo é sobre Jesus. É tudo uma questão de fé. Apenas na promessa de graça do Evangelho de Deus. Promessa da graça que se encarnou, sim, se encarnou, morreu e ressuscitou por mim e por vocês, por todos nós e por nossos pecados. Somente fé, pela graça e somente Cristo. E é isso que torna a pergunta dos fariseus em nosso texto, a pergunta a Jesus, uma coisa tão absurda mesmo. Eles estavam tão focados, os fariseus, em todas as coisas erradas. Todas as coisas erradas. Eles estão focados, se nós percebemos, todas as vezes que eles aparecem nas histórias, eles estão apenas focados em ética e moral. Mestre, qual é o mais importante de todos os mandamentos da lei? Reparem que essa pergunta que eles fizeram a Cristo não tem nada a ver com os 10 mandamentos. Eles não estão falando dos 10. Mas na realidade eles estão falando das leis que estão ligadas às leis rabínicas, ou seja, as 613 leis rabínicas do Talmud, que elas foram, digamos, criadas a partir do Pentateuco, que é os 5 primeiros livros do Antigo Testamento. Qual delas é a maior? Qual delas você absolutamente não pode quebrar? Se pudesse manter apenas uma, qual delas seria? Eles não fazem essa pergunta por curiosidade, meus amados. Eles estavam apenas armando contra Cristo. Afinal de contas, se ele dissesse que uma das 613 leis, era o mais importante do que as outras, eles teriam motivos para aprender, porque estaria, digamos, fazendo uma blasfêmia com a lei deles. Tudo que ele dissesse, na verdade, estaria errado. O plano era esse: pegar Jesus numa cilada. Qualquer resposta vai estar errada. Claro que sabemos como Jesus responde a eles. Ele não os repreende, diferentemente de outras vezes da qual Jesus repreende ou até mesmo de certa forma briga com eles. Dessa vez Jesus não repreende por sua doutrina falsa e seu orgulho pessoal. Mas ele também não os ignora. Em vez disso, ele responde a eles. Ele decide responder aquela pergunta. Porém, Cristo responde, os direcionando para a santa palavra de Deus. Não apenas aos 10 mandamentos que estão na palavra de Deus, como se fosse, digamos, mais importantes do que tudo aquilo que a Bíblia nos traz. Não, ele não vai aos 10 mandamentos. Em vez disso, Cristo os direciona a toda a palavra, fazendo referência ao Deuteronômio. Ame o Senhor, seu Deus, com todo o coração, com toda a sua alma e com toda a mente. Esse é o maior dos mandamentos e o mais importante. E o segundo mais importante é parecido com o primeiro. Ame os outros como você ama a si mesmo. É isso. Toda a Escritura Sagrada, a lei e os profetas
dependem disso. Sim, dependem disso. Amar a Deus e amar ao próximo. Esse é o resumo, podemos dizer, de toda a instrução de lei na Torá, ou seja, nos 5 primeiros livros do Antigo Testamento, que são chamados de Torá pelos israelitas. Então, todo o resumo dos 5 primeiros livros escritos por Moisés, em poucas palavras, é isso. Ame a Deus e ame ao próximo. Porém, Jesus vai ainda mais fundo na questão. E agora ele vem, digamos, com a chave para entendermos todo esse texto que nós acabamos de ouvir. Ele nunca muda de assunto, como alguns imaginam. Jesus muda de repente de assunto. Não, ele não muda de assunto. Em vez disso, ele restringe o assunto. Ele restringe toda aquela conversa que eles estavam tendo sobre as leis e sobre o que Deus pensava nas leis de Deus, ou qual lei é mais importante. Tal como uma lente de aumento que, digamos, ele traz o amplo tópico de amar a Deus e amar ao próximo. E em foco agora sobre o Messias que Deus prometeu lá no Antigo Testamento, lá nos 5 primeiros livros da lei de Deus, lá na Torá. O que vocês pensam sobre o Messias? De quem ele é descendente? Lembram que eu disse isso no início? Toda a verdadeira teologia é cristologia. Isso é o mais importante. Por isso que Jesus pega a questão deles para falar sobre o Messias. O Messias que eles estavam esperando, ou pelo menos que eles diziam que estavam esperando. Era importante que os fariseus entendessem. E é importante ainda hoje que nós, que eu e vocês também continuemos a entender essa questão sobre o Messias. Tudo, irmãos, tudo que Deus nos revela nas Escrituras Sagradas, desde as genealogias, que muitas vezes a gente está fazendo uma leitura, às vezes quer passar, acha chato, mas desde as genealogias que são sim muito importantes estarem registradas na Bíblia. Nós podemos até um dia conversar sobre isso, e também desde as genealogias aos mandamentos levíticos, até o Apocalipse de João, tudo aponta e encontra seu cumprimento em Cristo Jesus. A palavra de Deus a respeito do pecado e da salvação, do seu pecado e da sua salvação, meu irmão e minha irmã, não fará sentido nenhum se você não entender através das lentes de Jesus Cristo. Nós precisamos realmente pensar sobre isso e o que isso significa para a nossa vida. Nós podemos ser o melhor membro da nossa congregação. Podemos fazer todos os tipos de coisas boas e evitar coisas ruins. Podemos ir além do dízimo, poderíamos ofertar 100% de nossa renda como oferta. Poderíamos nos voluntariar e trabalhar com tudo, com todas as nossas forças, com toda a nossa garra para Jesus. Porém, no final, ainda seríamos um pecador que só será salvo pela fé somente na graça de Deus por causa de Cristo Jesus. Afinal, como eu mencionei no início, é tudo sobre Jesus, não é? E faço essa pergunta a todos nós hoje, porque eu sei que é muito fácil nós olharmos para a nossa história e, por exemplo, falar mal dos fariseus, ou seja por causa dos seus pecados, seja por sua cegueira espiritual. É muito fácil pisotear os judeus naquele tempo. É muito fácil pisotear os fariseus, os saduceus e não sei mais quem, por serem cegos e surdos para a promessa messiânica de Deus em Jesus Cristo. É muito fácil nós fazermos isso. E é extremamente fácil julgá-los, apontar o dedo para dizer, vocês erraram mesmo, eles eram burros, eles erraram. Mas e quanto a nós, meus irmãos? E quanto a nós? E em nossa vida? É tudo sobre Jesus realmente? Pergunto para vocês. Na nossa vida pessoal, nosso dia a dia, a gente vive nessa frase, é tudo para Jesus? Até podemos cantar algum hino ou canção popular que gostamos, que fale sobre Jesus, ou fale sobre bênçãos e tal, porém só porque nós cantamos algo sobre isso, ou porque nós cantamos a música ou o hino, não a torna verdadeira em nossa vida. A
A gente pode cantar uma música da boca para fora e nem crer nela. Não é verdade? A gente pode pegar uma música sertaneja, um pagode, um axé, um rock, seja que estilo musical vocês gostarem, ou mesmo da própria Inário, nós podemos cantar numa boa e não acreditar naquilo que nós estamos cantando. Eu gosto dessa música pelo ritmo, eu acho legal o ritmo e tal, mas a letra tanto faz para mim, nem presta atenção na letra. Isso pode acontecer. Talvez por isso soe estranho, mas lá no fundo, os fariseus e mestres da lei, eles nunca conseguiram ir muito longe para entenderem de fato e compreenderem de Deus e de sua santa palavra. Eles olharam as Escrituras, porém decidiram parar na parte que tratava das regras, da moral e da ética. Eles não quiseram ir além disso. Eles não foram além disso porque esse era o ponto do qual eles se sentiam mais confortáveis, que se sentiam mais confortáveis de conversar, de instruir o povo e tal. Eles não se aprofundaram na lei de Deus, eles não chegaram nem perto da parte em que Deus lhes revelou que eles eram pecadores e que não podiam salvar a si mesmos. Pecadores que precisavam de um Salvador, que precisavam de um Messias, que precisavam de Cristo. Eles não queriam se olhar no espelho da palavra de Deus. Eles não queriam se olhar no espelho de Deus. Porém, eles adoravam olhar o seu próprio reflexo. Eles olhavam o seu próprio reflexo. Eles adoravam olhar para o seu próprio umbigo, mas não gostavam de ver o resto dos cadáveres que estavam naquele mesmo espelho sendo refletidos com a sua imagem. E quanto a nós, meus irmãos e irmãs? E quanto a nós? Talvez a melhor pergunta a se fazer seja: o que é a igreja? E não, eu não estou aqui querendo mudar de assunto. Ainda estou no mesmo assunto. O que é a igreja? Por que a igreja existe, meus amados? E eu os alerto. Cuidado. Cuidado, porque a resposta certa pode talvez deixar alguns um pouco desconfortáveis. Amados, a resposta certa e verdadeira, conforme ela é revelada em sua totalidade na Escritura e confessada por nossos fiéis do passado sob ameaça de morte, é: a igreja é onde a palavra de Deus é corretamente ensinada e os sacramentos corretamente administrados. Em resumo, a igreja é onde Cristo está presente e está em ação a favor de todos nós. Ele está agindo em nosso favor naquele momento. E por que a igreja existe, meus irmãos? Para que o próprio Senhor Jesus Cristo possa nos limpar, sim, nos limpar de nossas culpas, de limpar de nossos pecados e nos entregar a paz. A paz que vai além do nosso entendimento e nos nutrir. Sim, tal como uma flor que a gente nutre com água, lá também está Cristo, nos nutrindo com a sua santa palavra e seu sacramento que nos dão vida, que fortalecem a nossa fé. Irmãos, realmente tudo é sobre Jesus Cristo. E não é sobre um Jesus, digamos, da periferia. Ou seja, no sentido de que é para mim fazer tudo o que o meu coração deseja, tudo o que os meus sentimentos desejam, sabe? Eu senti que meu coração quer aquilo, eu senti que aquele sentimento caloroso, e então depois de eu sentir tudo isso, então, aí eu ponho o nome de Jesus naquilo só para, digamos, validar a minha ação. E assim, pronto, fiz isso que eu gosto, estou me sentindo bem, em nome de Jesus então, eu faço em nome de Jesus. Não, não é isso. Tudo é realmente e verdadeiramente sobre Cristo. E Ele nos dando os seus meios de graça para nos fortalecer. É por isso que desejo que nós examinemos honestamente a confissão que eu estou tanto destacando hoje. É tudo sobre Jesus. Que infelizmente tantas pessoas são tão rápidas para regurgitar essa frase. Pode realmente ser tudo sobre Jesus
se Cristo está apenas como um mero espectador em nossa vida, meu irmão? Pode Jesus ser realmente tudo sobre Ele se nós fazemos todas as nossas coisas, nossas ações e depois dizer, não, tá. Obrigado, Senhor. Como se Jesus tivesse apenas como fosse alguém apenas para validar o nosso cupom, para valer a nossa ação, para valer a nossa obra. Isso é viver sobre Jesus? Isso é dizer que é tudo sobre Jesus ou não? É realmente tudo sobre Jesus se a principal preocupação nossa é com o meu eu e com o que eu preciso fazer ou como eu devo me sentir? É tudo sobre Jesus se meu foco está no meu orçamento ou nas minhas despesas ou na cor do tapete que eu preciso comprar para minha casa ou no café da manhã que eu preciso fazer? É realmente tudo sobre Jesus se a cama quentinha, principalmente naqueles dias frios, né, a cama chovendo, aquela cama quentinha, ou a nossa conta bancária, ou a minha diversão ou lazer vem em primeiro lugar? É realmente tudo sobre Jesus? É realmente tudo sobre Jesus se permitimos a negação herética de Cristo e de seus meios da graça só porque não queremos deixar nossos entes queridos desconfortáveis? Ou que não queremos ferir o sentimento deles porque eles não acreditam em Cristo? Irmãos, em nossa vida cristã, tudo tem que ser sobre Jesus. Nossa vida, tudo é sobre Jesus. Vocacionalmente e batismalmente, o que proclamamos, meus amados irmãos? Qual é a nossa mensagem para o mundo? Qual é a nossa mensagem como cristãos que vão à igreja para o mundo? É por acaso, venha comigo, temos o melhor café da manhã da cidade, vamos, temos o melhor grupo de solteiros e solteiras, venham para cá, seus filhos vão se divertir aqui jogando em nossa piscina de bolinhas do Mar Vermelho, que tal? Que tal, meus irmãos? É isso? Ou será que é, venham comigo, não temos todos os truques e programas e produções e distrações. Aqui está o Senhor Deus, ajoelhando-se do céu para dar a você as suas vitórias sobre o pecado, a morte e a sepultura. Venha conhecer, aqui está o próprio Cristo, batizando você em sua vitória na cruz. Aqui está o próprio Cristo em nosso meio, nos alimentando com seu corpo e com seu sangue. Interessante, né? Há uma certa diferença, não é? Há uma certa diferença sobre essas duas falas. E nós sabemos que essas duas falas existem em nosso mundo sendo pregadas. Há diferença, não há? É nisso que eu quero que vocês, irmãos, pensem, enquanto se preparam para voltar às ruas, voltar ao mundo, que nosso Senhor nos chamou a agir, seja como professores, como enfermeiros, técnicos, administradores, enfim, seja qual for a profissão. Lembre-se sempre da fonte batismal da qual vocês foram batizados. Lembre-se do altar do Senhor Jesus. Lembre-se da cruz de Cristo. Tudo se concentra, meus irmãos, em Cristo. Tudo se concentra em Cristo, em sua morte e ressurreição, que nos redime. Sim, que nos dá perdão, conforto e salvação. Tudo está focado em Cristo e nos seus presentes e seus meios da graça a todos nós. A missão da igreja, que nós sempre falamos, que gostamos de falar, a missão da igreja é cristológica. Tudo flui de Cristo. E é tudo sobre Cristo. A missão, meus irmãos, tem sempre como foco e como objetivo estar sempre levando as pessoas ao púlpito, a fonte batismal e o altar de Cristo Jesus. Ao mesmo tempo, a missão verdadeira e fiel também não apenas nos leva para a igreja, mas também nos leva para o mundo, sim, para fora. A nossa missão e mensagem, ela vem da cruz de Jesus Cristo e vai para o mundo. Mas observem o que eu falei. Não é
a nossa mensagem. Não são os nossos truques ou os nossos atos e obras boas que são lançados em uma tentativa de fazer discípulos de todas as nações neste mundo. É, na realidade, o Evangelho de Jesus Cristo crucificado e seu meio da graça. Vão a todos os povos do mundo e façam com que sejam meus seguidores, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando a obedecer tudo que tenho ordenado a vocês, palavras do nosso próprio Senhor Jesus. Por isso, podemos afirmar convictos que é realmente tudo sobre Jesus. Nós fluímos de Jesus. Somente Cristo e seu meio da graça. E nossa resposta fiel é cristológica para fora, para as ruas, para o mundo, para o nosso dia a dia, para o nosso trabalho, para a nossa residência, para os nossos amigos, enfim, para tudo que está além das quatro paredes da igreja. Nutridos e vivificados em Cristo, vamos para o mundo que nos rodeia, Cristo agindo por nosso intermédio. Sim, Cristo age por nosso intermédio para chegar às pessoas. Sua luz brilhando através de todos nós, para aqueles que ainda moram nas trevas e na ignorância e na descrença pecaminosa. Tudo isso é muito vivo, meus irmãos. É muito vivo em nossa vida. Viver e respirar a fé centrada em Cristo, agindo por nós e também para nós. Fluímos da cruz e voltamos novamente para a cruz. Do altar para o altar do Senhor. Da fonte batismal de volta para a fonte batismal. Se esta não é a nossa missão, então, sinto muito dizer, meus irmãos, então não é tudo sobre Jesus em nossa vida. Que essa cruciforme, boa nova, que esta cristologia, que esta realidade centrada em Cristo esteja, meus amados irmãos e irmãs, sempre no centro de tudo o que você diz e o que você faz. Que a realidade do seu Cristo gracioso e muito presente para você em sua vida e também tirando a salvação, seja o que você é em sua entrada e em sua saída, agora e por toda a eternidade. Amém. Amados irmãos e irmãs, gostaria nesse momento então de convidar a cantarmos mais um hino chamado Orando Amanhã com Gratidão. Um
nesse momento convidar a fazermos uma breve oração. Senhor Deus e gracioso Pai, muito obrigado, Senhor, por ter enviado Teu Filho, Jesus Cristo, a este mundo que estava assaltado pelo diabo. Obrigado por, através dele, demonstrar o Seu amor para com todos nós. Obrigado por, através dele, nos dar o perdão e a salvação. Senhor, pedimos que envie Teu Santo Espírito sempre a cada um de nós para continuarmos firmes na fé em Jesus, para não nos desviarmos de Cristo, para que Cristo seja sempre tudo em nossa vida. Também pedimos, Senhor, que Tu toque os corações também daqueles que não creem no Teu Filho, que através de nós, Senhor, Tu chegue a tantas pessoas que ainda precisam crer, precisam ainda conhecer a Jesus Cristo. E que essas pessoas comecem a perceber realmente que não é baseado nas obras, não é baseado nas ações boas que Tu perdoa a todos nós, mas somente por causa de Cristo. Somente através da fé em Teu Filho que nós somos perdoados. Também pedimos que continue abençoando todos os nossos irmãos e irmãs que estão espalhados por este mundo. E também aqueles que perseguem nossos irmãos que também venham a reconhecer a Jesus Cristo, que venham a se arrepender de seus pecados para também serem salvos. Em nome e por ordem de Jesus Cristo, nosso Senhor, é que pedimos, oramos e agradecemos. Amém. Gostaria também de convidar nesse momento a fazermos a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome. Venha Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Receba a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e nos dê a paz. Amém. Bem, meus amados e queridos irmãos e irmãs, agradeço mais essa oportunidade de estar aí com vocês, levando este momento de reflexão na palavra de nosso Senhor e Deus. Também convido a sempre continuar seguindo a todos nós, para continuar recebendo então os cultos e as devoções. Continue orando para que todos vocês continuem sempre sendo abençoados e também que Deus também sempre proteja vocês, principalmente agora nesse momento em que tudo está sendo liberado, tudo está meio que tentando voltar ao que era, né? Mas sabemos que infelizmente a pandemia ainda não acabou, sabemos que muitos países está havendo, né, uma segunda leva da pandemia muito pior do que a primeira, então que Deus os proteja se precisarem sair de casa, que Deus esteja com todos vocês os protegendo desse vírus, também seus familiares, seus amigos, a todos aqueles que vocês conhecem. Caso precisem, meus irmãos, para qualquer motivo, seja conversar, desabafar ou precisar falar comigo, pode ficar tranquilo, pode entrar em contato comigo que eu estarei disponível para você. Podemos conversar tranquilamente, só entrar em contato comigo. Que Deus Pai, Filho e Espírito Santo, então, seja com todos vocês hoje e sempre. Amém.